Salve, salve! Hoje vamos falar dos 5 elementos que são a base estruturante e constituinte de todo o universo. Então, tudo que você passa como um ser humano que está aqui neste universo aprendendo e evoluindo é sintetizado pela energia dos 5 elementos. Todas as experiências que um ser humano está sujeito a vivenciar aqui neste planeta são explicadas a partir dos 5 elementos. Quando você se coloca em um processo de evolução de consciência, de despertar contínuo, e eu digo contínuo porque a gente está sempre abrindo a mente para novas possibilidades do que é a vida, do que é o universo, do que é o nosso caminho, do porquê estamos aqui e qual o sentido dessa existência toda. No processo de ascensão, de evolução da consciência, a gente vai se perguntando essas coisas e por vezes ficamos um pouco confusos, até mesmo com tanta informação que começa a chegar para a gente. E aí, quando a gente quer ter uma propriedade, entender como é realmente o funcionamento deste universo, a gente tem que começar da base, da estrutura, da matéria-prima. Os 5 elementos, a matéria-prima de toda essa criação, de todo esse sistema universal e desse sistema humano que está em unidade com o universo e que é um espelho propriamente do universo. Tendo conhecimento deles, a nossa busca espiritual, nossa busca por autoconhecimento, por evolução de consciência, sai daquele território flutuante e começa a ter propriedade. O que aprender com cada um dos elementos que são aprendizados importantes para a pessoa que se determina a caminhar nessa trilha do autoconhecimento, nessa trilha da evolução da consciência. Para você ter mais domínio sobre o que é esse universo, qual é o caminho de evolução do ser humano e como que se processam, como que acontecem as experiências do ser humano e o que ele precisa aprender com cada uma dessas experiências. E quando você entende estas energias dos elementos sintetizando, constituindo o universo e você mesmo, você passa a ter muito mais domínio de você mesmo, das suas energias interiores, logo das suas escolhas e fazendo as escolhas certas, direcionando os seus passos com sabedoria, com propriedade de conhecimento e de autoconhecimento. Naturalmente você vai encaminhando a sua vida para uma dimensão muito mais feliz e muito mais próspera aqui neste planeta Terra, pois faz parte do caminho de evolução ter uma vida plena aqui neste planeta, feliz, próspera, de paz e de muita saúde, para depois culminar em uma transcendência do que é esse estágio evolutivo ser humano. Enquanto somos humanos, devemos, digamos assim, zerar todas as faculdades humanas. Então, ter uma boa vida material, elemento terra, ter uma boa vida emocional, elemento água, ter uma boa saúde mental, uma boa comunicação, o aspecto do elemento ar, ter uma boa energia, uma capacidade de criar e transformar com sabedoria, o elemento fogo, e ir conectando com a instância sublime, transcendental desta existência, que é o elemento éter. Então, são caminhos de evolução que precisam ser integrados. Isso que eu quis dizer, né? No aspecto zerados. Nossa, lembrei lá da época que eu jogava videogame, quando a gente terminava um jogo, a gente falava, zerei esse jogo. Mas é mais ou menos isso. É a gente transcender esse jogo de ser humano para depois entrar num próximo estágio evolutivo. Mas não adianta a gente querer pular as etapas. Por vezes a gente fica muito psicodélico mesmo, só as coisas espirituais e tudo mais, mas não. A sabedoria espiritual só é válida se tem aplicação prática na matéria. Isso foi algo que eu penei para aprender em certo momento da minha trajetória, inclusive, vou revelar para vocês aqui. O conhecimento dos 5 elementos foi uma das coisas, inclusive, que me libertou disso. Que eu fui entender que o éter era o último elemento. E não adianta a gente querer ficar lá nos níveis sublimes espirituais se a louça tá suja, se tá tudo bagunçado, não é, galera? Então, quando você tem esse domínio dos 5 elementos, você começa a ter propriedade. Qual é o caminho de evolução do ser humano? Quais são as mensagens próprias que o universo vem trazendo para você no seu caminho de evolução? Tendo domínio e conhecimento dos 5 elementos, fica muito mais fácil você guiar o processo alquímico de transformação de si mesmo e do seu caminho. Por quê? Para evoluir, gente, a gente precisa sempre estar buscando quebrar padrões. Eu fazia a coisa daquele jeito e tinha aqueles resultados. Beleza, vamos quebrar o padrão e vamos tornar a coisa melhor ainda. Mesmo que esteja bom, a gente pode melhorar. Então, com a compreensão dos 5 elementos, você entende como é que está minha vida material, como que está minha vida emocional, como que estão as energias dos elementos em mim e como que eu sutilizo elas ainda mais, como que eu transformo esse chumbo em ouro, ou seja, torno algo denso, pesado em algo sutil.
como que eu vou tornando o meu ser cada vez mais refinado em todos os aspectos, em todos os sistemas que abrangem o meu ser. Esses sistemas são explicados a partir dos 5 elementos. Então a gente começa a ter a propriedade, a base, o fundamento do conhecimento do alquimista, do mago. Todo o universo esotérico, gente, da busca por autoconhecimento é fundamentado pelos 5 elementos. Então a transformação da sua vida, tornar a sua vida cada vez mais feliz e mais próspera, só é possível dentro de um real caminho de evolução quando você tem esse conhecimento dos 5 elementos. Tendo domínio e conhecimento dos 5 elementos, aí você começa a entender o que é esse organismo vivo, um ser humano que respira e o ar entra e sai, tem fluidos aquosos dentro que carregam registros de DNA com memórias que já vêm lá de uma ancestralidade, de outras encarnações, com energias que eu posso aproveitar para o meu desenvolvimento, outras que eu preciso transformar porque estão atrapalhando o meu desenvolvimento. Além disso, você tem a base para poder aprender as ciências ocultas. Já repararam que cada signo, cada planeta, cada número, cada sefira da cabala, cada naipe do tarô, entre outros símbolos e arquétipos das ciências ocultas e esotéricas, todos são regidos por um elemento? Então, quando você entende, os signos de fogo, eles têm uma semelhança entre eles. Os números de fogo têm uma semelhança entre eles. Aí você já começa a ter muito mais embasamento dos próprios caminhos das ciências ocultas. Não fica aquela coisa, sabe, meio que do achismo, da superficialidade. O signo de touro, ele é assim e tal, ele gosta de comer, gosta de dormir. O signo de Áries, ele é brabo, ele é irritado. Você começa a entender a base real. Por que tal planeta, tal signo, tal número, tal sefira da cabala tem essa expressão? Opera desta forma, sobre esse temperamento. Por quê? Por causa do elemento que rege ele. Quando você entende estas energias dos elementos, você tem a base para poder aprender as ciências ocultas. Por isso que a pessoa que quer ter um conhecimento forte, bem estruturado, profundo das ciências ocultas, qualquer ciência oculta, inclusive a capacidade de integrar, de aprender mais de uma das ciências ocultas, só se torna possível quando a gente tem propriedade do conhecimento dos 5 elementos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Também se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão, todos com esta proposta de desenvolvimento e evolução da consciência, de autoconhecimento através do caminho das ciências ocultas, astrologia, numerologia, alquimia, hoje falando sobre os 5 elementos, mas sempre falando sobre diversos temas que inspiram e que melhor norteiam e fundamentam esse caminho do despertar, da evolução da consciência, construindo cada vez mais uma vida feliz e próspera com o embasamento do autoconhecimento. Muito grato pela presença e até um próximo vídeo.